Bom dia, na aula de hoje nós vamos fazer uma pequena revisão para a prova do SAEB. E nesta aula de hoje, a primeira coisa que nós vamos ver são 4 questões que tratam de assuntos voltados para o SAEB. Lembrando que as provas do SAEB, elas têm um nível um pouco menor do que a prova do Enem. Então, neste caso, vale muito nem vale muito o conhecimento que você tem e na hora de utilizá-lo você não vai precisar desenvolver tantos cálculos, mas sim trabalhar a parte de raciocínio. Então, para não perdermos tempo, vamos logo dar início à nossa aula. Bom, a primeira coisa que nós temos nessa primeira questão é a seguinte: uma pedra é largada de uma certa altura e cai em queda livre. Desprezando-se a resistência do ar, a velocidade da pedra durante a queda é expressa por V igual a gt, onde o g, que é a gravidade, a aceleração da gravidade, ela é dada por 10 metros por segundo ao quadrado, e t é o tempo transcorrido, em segundos. A pergunta é: qual é o gráfico que melhor ilustra a velocidade da pedra em função do tempo, até o momento em que a pedra, até o momento em que ela chega ao solo? Então veja bem, se você pega um tempo igual a zero, esta velocidade vai ser igual a 10. Vamos escrever aqui, fazer os nossos cálculos. Então aqui na primeira questão, o que é que nós temos nesse caso? Vejamos. Então, nessa primeira questão, o que é que nós vamos observar? Veja bem, nós vimos que a velocidade é igual à gravidade vezes o tempo, onde essa gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, essa velocidade é 10t. Ora, se você pega agora um tempo igual a zero, se implica o quê? Que a velocidade é igual a 10 vezes zero, que é igual a zero. Agora, se o tempo for igual a 1, o que é que eu posso afirmar? Que a minha velocidade é 10 vezes 1, cujo resultado é 10. Agora, se o tempo for igual a 2, a minha velocidade vai ser o quê? 10 vezes 2, cujo resultado é... E aí vai aumentando gradativamente. Então, eu vou tentar aqui fazer o gráfico, pelo menos tentar, tá? Então, se você pega aqui, aqui representa o tempo, aqui representa a velocidade, e eu vou tentar dividir aqui pelo menos algo, pelo menos mais ou menos, já que estou fazendo a mão livre. O tempo você tem 1, 2, 3, 4 e vai. Bom, as velocidades eu vou colocar aqui de 10 em 10. Aqui seria 10, aqui seria 20, aqui seria 30. Então, a velocidade percorrida, quando ele estiver no tempo zero, é zero. Quando o tempo for 1, a velocidade é 10. Quando o tempo for 2, a velocidade é 20. E aí vai. Ou seja, se eu ligar esses pontos, você tem o gráfico da velocidade. Bom, se nós voltarmos para o texto, o que é que nós vamos observar? Que a letra correspondente a esse gráfico seria a letra C. Portanto, você tem como item correto a letra C de casa. Bom, se toda vez que ele pedir para você construir um gráfico, vá por partes, parte a parte. E lembre-se, na construção você pode também fazer uma tabela. Coloca numa parte, nesse caso, o tempo, na outra seria a velocidade gerada. E a partir daí,
através desses pontos encontrados, você tem o gráfico a ser construído. Bom, mas dando continuidade aqui, nós temos mais esse molde, no caso, mais essa questão, que ele diz a seguinte coisa: ao fazer, ah, ao fazer um molde de um copo em cartolina, na forma de cilindro de base circular, qual deve ser a planificação do mesmo? Bom, aqui nós temos que lembrar que quando estou tratando desse copo, qual o formato que eu tenho de um copo? Vamos fazer aqui o formato do copo, tá? Pelo menos, mais ou menos o formato do copo. E lembrando que o copo ele é aberto em cima e fechado embaixo. Portanto, se eu vou planificar aqui, essa parte lateral do copo, ao planificar, você vai ter um retângulo. Já a parte de baixo aqui, que seria o correspondente a um círculo, você teria isso, ó. Portanto, esse é a planificação do meu copo. E você vai encontrar isso em qual parte, em qual item? No item de número 5. Na verdade, deveria ser o item letra E, tá? Então, o item correto seria a letra o item E ou o item 5. Vamos à próxima questão. Ao estudar um pássaro, um pesquisador utilizou um aparelho para captar seu canto. O som captado pelo pesquisador pode ser representado pelo gráfico seguinte. Bom, qual a função que representa esse gráfico no intervalo de 0 a 2π? Vamos marcar aqui alguns pontos. Você tem o ponto 0, 0. Quando você tem π sobre 2 ou 90 graus, o resultado é menos 1. Quando ele tem π 180 graus, o resultado volta a ser 0. Quando você tem 3π sobre 2, ou seja, 270, ele vai para 1. E quando ele volta para 2π, no caso 360 graus, o resultado passa a ser 0. Esse aqui eu vou responder aqui mesmo, tá? E o que eu posso colocar para vocês é, primeiro, se fosse o seno, pensa comigo, o seno de 0 é 0. Opa, poderia ser o seno. No caso, não dá para identificar nenhum, mas também poderia ser o cosseno. Vamos lembrar aqui para você que o cosseno de 0 é igual a 1. Portanto, tudo que envolve cosseno eu já poderia eliminar. Então, eu ficaria com o seno. Então, vamos lá para o seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2, na verdade, é o seno de 90 graus. E a gente já viu isso, que o seno de 90 graus é igual a 1. Mas aí você vai olhar aqui. Se eu coloco o seno de 90 igual a 1, aqui estaria trocado. Então, mas eu não tenho seno de 90. Eu tenho o seno de menos x, o seno de 2x e duas vezes o seno de x. Mas aqui eu posso até afirmar para você que fosse duas vezes o seno de x, eu teria duas vezes o seno de 90, daria 2 e não 1. Então a letra E também eu já posso descartar. Fico entre a letra D e a letra C. Bom, mas se eu pego aqui o seno de 2x, seria, no caso, o seno de 2 vezes π sobre 2. Eu poderia simplificar o 2, eu ficaria com seno de π, só que o seno de π seria 0. Portanto, também não pode ser a letra D. Resta-nos apenas a letra C. E, neste caso, o seno de π de menos x, vamos lembrar uma coisa muito importante, é que a função seno é uma função ímpar. Então, bote aqui, função seno é ímpar. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que o seno de menos x é igual
a menos o seno de x. E neste caso, se nós colocarmos aqui menos seno de π sobre 2, daria menos 1. Opa! Então chego onde eu queria, na letra C. O seno de menos x é menos o seno de x, e eu posso concluir com você que a letra correta é a letra C. Bom, vamos para a nossa última questão. Nós temos aqui, o gráfico seguinte mostra a distância em metros que um pequeno roedor está da sua toca no período de 17 horas até as 23 horas. O que ele está dizendo? Às 17 horas ele está na toca, porque a distância é zero. A mesma coisa acontece às 23 horas. A maior distância que ele vai ficar da toca é às 19 horas, que é em torno de 15 metros. Bom, a partir daqui, vamos aqui às informações. Os dados indicam que o animal, às 18 horas, se encontra mais longe da toca do que às 23 horas? Bom, a resposta já está aqui. Por quê? Às 23 horas, olha para cá, ele está na toca. E às 18 horas, ele está a 10 metros da toca. Mais longe do que a toca às 23 horas? Sim, isso é verdade. Agora, e os outros itens? Será se eles não poderiam ter um outro correto neste momento? Vejamos. Aqui ele coloca que ele diz a 10 metros mais perto da toca do que às 20 horas. Às 20 horas, ele se encontra a 8 metros da toca. E às 18 ele se encontra 10 metros. O que mostra que ele está 2 metros mais distante da toca às 18 horas do que às 20 horas, e não 10 metros. Na letra C, ele diz que está mais perto da toca do que às 20 horas. Não, ele está mais distante. A gente acabou de ver que ele está 2 metros mais distante. Bom, a letra D diz que a 16 metros mais perto do que da toca do que às 17 horas. Às 17 horas, ele está na toca. Pelo menos a 0 metros, quer dizer que está na toca. E às 18 horas ele está a 10 metros. Então seria a distância de 10 metros e não 16. Já a letra E, ele diz que mais longe da toca do que às 19 horas. Às 19 horas é a distância maior que ele se encontra da troca. Então seria ao contrário. Portanto, o item correto é a letra A. E eu vou ficando por aqui. E uma das coisas que a gente pede para vocês é que vocês possam estar fazendo essa prova e ter uma concentração. Lembrando que quanto maior o número de alunos que possam estar fazendo essa prova, melhor é a nossa avaliação com respeito à prova do SAEB. E vocês sabem que essas provas que vocês fazem, seja do Enem, seja do SAEB, tem também uma forma do governo estar observando de que forma está o ensino na nossa instituição. Claro, você indo fazer essa prova, você já traz uma contribuição à instituição. Eu espero que vocês possam estar indo fazer essa prova, possam estar se saindo bem também nela e mostrar que a nossa instituição tem procurado desenvolver um ensino de qualidade. Claro que nós sabemos que esses últimos 2 anos não foi fácil para vocês, alunos, principalmente que vocês não tiveram aquele acompanhamento mais de perto da nossa parte como professores. Mas a gente espera que vocês possam ter adquirido conhecimentos necessários para estar fazendo esta prova. Desde já agradecemos a presença de vocês no SAEB e ficamos por aqui nesta aula e até o nosso próximo encontro.